Você já teve a sensação de que, por mais que se esforce, algo essencial está sendo drenado de dentro de você todos os dias? Já se perguntou se é normal sentir esse vazio constante, mesmo quando aparentemente está tudo certo com sua vida profissional? E se o problema não for você, mas o próprio sistema em que fomos empurrados desde o início? Hoje eu quero conversar com você, como se estivéssemos em silêncio dentro de uma cafeteria, olhando pela janela em um fim de tarde cinzento. Você com as mãos cruzadas, um café esfriando no canto da mesa e um peso no peito que você mal consegue descrever. Eu conheço esse peso e Carl Jung também conhecia. Essa conversa é sobre ele, mas é também, e principalmente, sobre você. É sobre aquela sensação silenciosa de não pertencimento, sobre as manhãs em que você acorda e se pergunta: por que eu estou fazendo tudo isso? Sobre a exaustão que vai além do corpo, aquela que parece sugar sua alma dia após dia, em nome de algo que nem você acredita mais. Essa não é só uma crise existencial sua, é uma ferida coletiva, e Jung viu isso chegando muito antes de nós. Neste diário que compartilho com você hoje, eu quero explorar uma das profecias mais silenciosas e mais ignoradas de Carl Jung. A de que o trabalho moderno seria uma forma disfarçada de aprisionamento da alma. E o pior, esse aprisionamento seria vendido como liberdade. Mas por que isso acontece? O que nos levou até aqui? E, principalmente, como encontrar um caminho de volta para si mesmo, em meio a esse labirinto que chamamos de carreira? Se essas perguntas já rondaram sua mente, eu te convido a ficar comigo até o final. Porque lá no fundo, você também pressente que algo precisa mudar. Sabe o que mais me assusta? Não é a quantidade de pessoas infelizes com o trabalho. É o fato de que essa infelicidade virou algo esperado, aceito, até normalizado. A gente aprendeu a acordar com o peito apertado, olhar o relógio com raiva e contar os dias para o fim de semana como se fosse uma fuga merecida da prisão. Só que essa prisão tem crachá, tem salário e tem metas mensais. E o mais cruel, tem aprovação social. Carl Jung enxergava tudo isso com olhos que atravessavam o óbvio. Para ele, o problema não era o trabalho em si. O trabalho pode ser uma expressão da alma, uma construção de sentido. Mas o que criamos foi outra coisa, uma máquina que tritura pessoas, silenciosa, eficiente, impiedosa. Jung dizia que quando a sociedade desvia o indivíduo do seu caminho interior, ela produz um tipo específico de sofrimento, aquele que não tem nome, mas se manifesta em sintomas: ansiedade crônica, depressão silenciosa, crises de identidade, cansaço que não passa, mesmo depois de dormir. Ele chamava isso de alienação da alma, e é isso que o trabalho moderno fez com a gente. Ele nos afastou da nossa essência. Criou funções, cargos e rotinas que atendem às engrenagens do sistema, mas não às necessidades do nosso ser mais profundo. Você já parou para pensar em quantas horas da sua vida você oferece ao mundo, sem nem saber se isso faz sentido para você? Jung via o ego moderno como um ator que veste 1000 máscaras, tentando agradar o chefe, seguir a norma, alcançar o sucesso. Mas no silêncio do quarto, essa máscara pesa, porque a alma sabe, e ela sofre quando é ignorada. Em seu livro O Homem e seus Símbolos, Jung falou algo que me marcou. A maior tragédia é quando o homem vive para fora, enquanto sua alma morre por dentro. E hoje, isso acontece em escritórios climatizados, home offices organizados, e até nas redes sociais que vendem empreendedorismo como a nova salvação. Não importa o modelo, se não for conectado ao que somos de verdade, sempre vai ser prisão disfarçada de propósito. E isso me leva a uma pergunta que eu preciso te fazer. Você está vivendo para cumprir um papel, ou para expressar quem você é de verdade? É uma pergunta dura, mas também libertadora. Porque quando você começa a olhar para o seu sofrimento, não como fracasso, mas como sintoma de algo mais profundo, você abre uma porta. A porta da consciência. E Jung acreditava profundamente nisso. Que a cura começa quando a gente tem coragem de olhar para o que dói, sem máscaras, sem performance, sem filtro. O seu cansaço, a sua angústia, a sua apatia diante da vida, podem não ser defeitos seus.
Podem ser sintomas de uma vida que te empurrou para longe de quem você nasceu para ser. E o trabalho moderno tem sido um dos principais vetores dessa desconexão. Tem algo que a gente precisa encarar de frente, mesmo que doa. A promessa de que se você se esforçar o suficiente será feliz é uma das maiores mentiras do nosso tempo. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, mesmo depois de ter feito tudo certo? Quantas vezes alcançou uma meta e, em vez de comemorar, sentiu um vazio inexplicável? Carl Jung já dizia: o que você nega te submete, o que você aceita te transforma. E a gente vive negando uma verdade essencial. Não fomos feitos para performar o tempo todo. Não fomos feitos para servir a metas alheias em troca de recompensas que não preenchem. Fomos ensinados a associar valor próprio à produtividade, a achar que o nosso merecimento está em quantas horas trabalhamos, em quantos diplomas acumulamos, em quantas conquistas podemos exibir. E sabe o que isso criou? Uma geração de pessoas cansadas, mas incapazes de parar. Pessoas cheias de tarefas e metas, mas vazias de sentido. Pessoas que não sabem mais o que gostam, o que desejam, o que são, porque passaram a vida tentando agradar expectativas que nunca foram suas. Jung chamava isso de identificação com a persona, a máscara social. A persona não é um problema em si. Todos precisamos de um papel para transitar no mundo. O problema é quando a gente esquece que é só uma máscara e começa a acreditar que é tudo o que somos. Você é mais do que seu cargo, mais do que o seu currículo, mais do que a imagem que tenta sustentar todos os dias. Mas o sistema não quer que você se lembre disso. O sistema precisa que você continue correndo, que você se compare, que você sinta que está sempre atrasado, sempre devendo, sempre para trás. É assim que se cria o ciclo da insatisfação infinita. Você corre atrás de algo que nunca chega, e quando chega, já não basta. Então você corre de novo. Jung dizia que esse vazio constante é o sinal de que estamos tentando preencher com o externo algo que só pode ser encontrado no interno. Mas o mundo moderno nos ensinou a fazer justamente o contrário, buscar do lado de fora a cura para o que está gritando aqui dentro. E é por isso que tantas pessoas com sucesso se sentem miseráveis. Porque o sucesso prometido era uma armadilha, um palco, uma performance. Um aplauso que dura pouco e cobra caro. E aqui vai algo que ninguém fala com sinceridade. Às vezes você precisa desaprender a correr para lembrar como se caminha com alma. A separação entre vocação e trabalho, o preço que pagamos por esquecer quem somos. Jung acreditava que dentro de cada um de nós existe uma semente de vocação. Algo que nasce com a gente, que pulsa silenciosamente, que espera ser reconhecido mesmo que o mundo lá fora ignore. Mas o que fizemos com isso? Transformamos vocação em hobby, em luxo, em coisa de quem tem tempo. E chamamos de trabalho aquilo que destrói nossa saúde, nossa vontade de viver, nossa conexão com a alma. Essa separação foi o maior golpe contra a integridade do ser humano, porque quando a vocação não encontra espaço, ela apodrece por dentro, ela vira frustração, vira desânimo, vira doença emocional disfarçada de normalidade. Quantas pessoas você conhece que sofrem de síndrome do domingo à noite, que passam a semana torcendo pelo sábado e o sábado com medo da segunda? Esse ciclo de sofrimento não é acidental, ele foi arquitetado. O sistema precisa que você acredite que sua missão é produzir, não questionar, não criar, não se rebelar. Mas a alma, ela não aceita ser silenciada para sempre. Jung dizia que a vocação é o chamado da alma e que ignorá-lo é viver uma vida pela metade. E quando isso acontece, começamos a sentir um cansaço que descanso nenhum resolve, um tédio que entretenimento nenhum preenche, uma angústia que palavras não conseguem explicar. Porque a alma não quer uma carreira, ela quer sentido, ela quer expressão, ela quer verdade. A cura começa com a coragem de relembrar quem você é. Eu sei que tudo isso pode parecer pesado, mas a verdade é que esse peso já está aí dentro de você. O que estou fazendo agora é só nomeando o que você sente há tanto tempo, e é aí que começa a cura. Jung dizia que o sofrimento é o mensageiro, e que, ao invés de ignorá-lo ou medicá-lo às pressas,
Precisamos escutar o que ele quer nos dizer. Seu cansaço está tentando te contar algo. Seu vazio está tentando te acordar. Sua irritação constante com a rotina não é birra, é o seu inconsciente gritando por liberdade. E essa liberdade não vai vir de fora. Não vai vir do aumento de salário, nem da tão sonhada promoção, nem de um novo cargo numa nova empresa. Ela começa quando você olha para si com honestidade brutal e pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? De quem são esses sonhos que estou perseguindo? E se tudo isso que me ensinaram como sucesso for, na verdade, uma prisão disfarçada? Essas perguntas doem, mas libertam, porque elas tiram você do piloto automático. E é nesse momento, quando a dor se transforma em consciência, que algo muda para sempre. O que fazer agora? O convite para uma nova vida. Não, você não precisa largar tudo amanhã. Não precisa abandonar o emprego, vender tudo e ir morar no meio do mato. Embora essa ideia, às vezes, pareça tentadora. O que você precisa antes de qualquer coisa é se escutar de novo, resgatar o que você gosta, o que te move, o que te emociona, o que te faz perder a noção do tempo. Você precisa fazer as pazes com sua vocação, mesmo que por enquanto ela seja só uma semente silenciosa dentro de você. Jung acreditava no processo, na jornada de individuação, no caminho de volta para si, feito passo a passo. E é isso que quero te propor hoje. Pare de correr atrás de expectativas que não são suas. Comece a construir uma vida que tenha a sua alma dentro dela. Isso não é fácil, mas é possível. E é urgente. Porque viver uma vida que não é sua só para agradar o mundo lá fora é a forma mais lenta e cruel de morrer. A profecia de Jung está acontecendo agora. Carl Jung não escreveu uma previsão com datas ou eventos específicos, mas ele viu, com a lucidez dos que enxergam a alma humana, que um dia o ser humano se afastaria tanto de si mesmo que adoeceria coletivamente. Esse dia chegou. Vivemos uma epidemia de desconexão, de ansiedade, de insatisfação, mas também vivemos o nascimento de uma nova consciência. Pessoas como você estão acordando, estão sentindo que algo está errado, mesmo que o mundo diga que está tudo bem. Esse incômodo é o começo de uma nova vida, e é por isso que Jung ainda importa. Porque ele não nos deu respostas fáceis. Ele nos deu coragem para perguntar. Se você chegou até aqui é porque alguma parte sua ainda está viva, ainda resiste, ainda acredita que há algo mais. E há. O sistema pode até tentar te fazer esquecer, mas você nasceu com algo único. E esse algo não se mede em produtividade. Não se avalia por desempenho. Não depende da aprovação de ninguém. Esse algo é a sua alma, e ela está pedindo, silenciosamente, que você a escute de novo. Porque quando você lembra quem é, nada mais pode te escravizar, nem o trabalho, nem as expectativas, nem o medo.